Para você, meu amigo, ligado no seu, no nosso canal de notícias. Revisão do FGTS de 1999 a 2013. Saiba o que é necessário para dar entrada no seu processo. Meu amigo, muitas têm sido as consultas sobre como dar entrada no processo de revisão dos cálculos do FGTS no período de 1993 a 2013. Por tal razão, resolvi agora trazer essa matéria no canal de notícias. O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço e, no caso, é uma conta aberta pelo empregador em seu nome, onde a empresa deposita todo mês 8% do seu salário. Este fundo serve para proteger você no caso de demissão sem justa causa. Quando isso acontece, você tem direito a 40% do valor do seu FGTS. Mas também o FGTS, aí no caso, o trabalhador pode adquirir a sua casa própria. O saque total pode ser feito em caso de aposentadoria ou doenças graves. Todo trabalhador registrado em carteira tem direito ao FGTS, além dos trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período da colheita e atletas profissionais têm direito ao FGTS. O diretor, aí no caso, não empregado e empregado doméstico podem ser incluídos no sistema, a critério do empregador. O FGTS foi criado em 1966. Se você tem no caso, dinheiro na conta do FGTS entre 1999 e 2013, pode ter direito à revisão dos saldos do FGTS. Saiba o que é necessário para dar entrada ao processo da revisão do seu FGTS. Bom, a revisão do FGTS de 1999 a 2013 teve a sua decisão do TSF. O Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os trabalhadores que tinham direito no FGTS de 1999 a 2013 têm direito à revisão do saldo. Como o FGTS é corrigido pela TR, taxa referencial, mais 3% ao ano, porém esse reajuste não reflete a inflação, fazendo o trabalhador perder, no caso aí, o seu poder de compra. O índice que deverá ser usado para a correção do FGTS é o INPC, Índice de Preço ao Consumidor, pois esse índice acompanha a inflação. A perda do FGTS pode variar entre 48% a 88%. Cálculo do valor do FGTS hoje: 8% do salário ao mês, mais juros de 3%, mais correção monetária, com base na taxa referencial. Quem tem direito à revisão? Bom, qualquer trabalhador brasileiro que tenha, aí no caso, saldo no FGTS a partir de 1999, aposentados e trabalhadores que já sacaram o FGTS também podem entrar com ação para que possam ter o valor a mais que teriam direito restituído. Quando você tem direito a receber? Bom, os valores no caso dependem de caso a caso, de acordo com o período em que o trabalhador possuiu valores depositados no FGTS. Há casos que a atualização chega a 88,3% do valor do fundo. Documentos necessários para entrar com uma ação na justiça: primeiro, cópia da carteira de trabalho, página onde está o número do PIS, extrato do FGTS, Caixa Econômica Federal a partir de 1991 ou o ano posterior a este em que se iniciou o trabalho com carteira assinada, cópia de carteira de identidade, cópia de CPF, comprovante de residência. De posse desses documentos, você procura um advogado de sua confiança, que seja aí no caso
especialista, ele vai providenciar o ingresso da ação. Observação: de modo a facilitar os argumentos e contra os argumentos da Caixa Econômica Federal, convém apresentar junto à peça inicial, além da cópia de documentos acima, uma planilha de cálculos elaborada de forma a demonstrar a diferença devida. Maiores dúvidas sobre o direito de ação você pode tirar procurando um advogado especialista nesse setor, ou seja, um advogado especialista que conheça bastante a fundo tudo relacionado ao FGTS, ok? Para leigos, entenda a ação da revisão do FGTS. Bom, há algumas semanas as redes sociais, a rádio e televisão estão veiculando notícias sobre revisão do FGTS. Nesse cenário de notícias aleatórias e outras até equivocadas, algumas pessoas se questionam do que se trata o assunto e se elas poderão ficar ricas com tal procedimento. Então vamos com calma e entender a partir de agora as 10 perguntas e respostas mais importantes sobre a revisão do seu FGTS. Primeiro, o que é a revisão do FGTS? Bom, trata-se de um procedimento judicial, processo pelo qual você, cidadão, buscará o recálculo do seu saldo do FGTS com um índice de atualização monetária mais favorável, o INPC ou o IPCA. Desde 1999, o critério de atualização é a TR, taxa referencial, que não reflete mais a realidade da inflação do país. Por isso, a Justiça entende que o saldo do FGTS precisa ter a sua correção monetária recalculada. Segundo, quem tem direito? Qualquer pessoa que trabalha ou tenha trabalhado de carteira assinada entre os anos de 1999 a 2013, ok? Como faço para receber? Primeiro, é preciso constituir um advogado e propor uma ação na Justiça Federal. Se o interessado não tiver meio em condições de contratar um profissional, poderá procurar a Defensoria Pública da União. Quarta pergunta: para receber, eu terei que processar a empresa em que eu trabalho ou trabalhei? Não. O interessado irá propor uma ação contra a Caixa Econômica Federal e não contra o seu empregador, salvo se o beneficiário for empregado da Caixa Econômica. Quinto, eu já saquei FGTS, tenho direito mesmo assim? Tem direito mesmo assim. Nesse caso, alguns julgados estão determinando que a diferença da correção monetária, o dinheiro que o interessado irá receber, deverá ser pago imediatamente em favor do beneficiário, quem receberá, no caso, através de um alvará. Sexta pergunta: eu utilizei meu FGTS para aquisição da minha casa própria. Tenho direito mesmo assim? Com certeza. Mesmo nessa hipótese, o interessado tem direito ao saldo da época recalculado. Sétima pergunta: eu não sei o meu FGTS nem utilizei na aquisição da casa própria. Quando irei receber o meu dinheiro? De acordo com as recentes decisões da Justiça, nesse caso, o valor da diferença da correção monetária deverá ser depositado na conta vinculada do seu FGTS, ou seja, você, beneficiário, apenas receberá quando ocorrer uma das hipóteses autorizadas do saque do FGTS, tais como demissão sem justa causa, grave doença, morte do trabalhador, aposentadoria e etc. Oitava pergunta: quais são os documentos necessários para dar entrada no processo da revisão do FGTS na Justiça? Bom, o interessado terá que constituir primeiro um advogado, ou seja, contratar um advogado ou procurar um defensor público da União para te ajudar nesse processo. Ele
nesse caso, você vai entregar as cópias da sua identidade, carteira de trabalho, CPF, comprovante de residência. Se você tiver CNH, tira uma cópia também. O seu comprovante de residência pode ser água, energia elétrica ou telefone, e mais uma cópia do extrato do seu FGTS. Nona pergunta: onde eu retiro o extrato do FGTS? O extrato do FGTS pode ser solicitado nas agências da Caixa Econômica Federal ou pela internet, através do site da instituição, no seguinte endereço: www.sisgr.caixa.gov.br/portal/internet.do. Interrogação. Vou repetir, hein? www ou https://sisgr.caixa.gov.br/portal/internet.do. Interrogação. Ok? Segmento também igual cidadão, -UTO é igual a FGTS. Ok? Poderei eu ficar rico se a ação for julgada procedente? Bom, considerando que o FGTS representa um percentual de 8% do salário do empregado depositado mês a mês numa conta semelhante a uma poupança, se você teve um super salário desde 1999 até 2013, talvez sim. Lembre-se que o que você busca é a diferença da atualização monetária dos valores que você, no caso, tinha ou tem depositado na sua conta vinculada do FGTS. Exemplo: suponhamos que você tenha R$340 referentes à atualização monetária do FGTS. Suponhamos que a Justiça mande recalcular a correção monetária e encontre um valor de R$ 1.586,44 só de correção monetária. Nesse caso, a diferença será de R$ 1.245,97. Este valor que, no caso aí, o beneficiário fará jus, ou seja, depende de quanto se ganhava ou se ganha. Não é porque a ação é movida contra a Caixa Econômica Federal que iremos confundir revisão do FGTS com prêmio da loteria. Ok? Se você ainda tem dúvida, deixe um comentário no nosso vídeo. Se você gostou da matéria, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal e ficar à vontade para poder compartilhar com seus amigos. Todo dia tem uma matéria no canal de notícias e hoje nós trouxemos aqui para você todas as informações, perguntas e respostas para você saber o que é a revisão do FGTS de 1993 e o que você precisa para dar entrada no processo e fazer o recálculo do seu FGTS para corrigir os valores que você tem a receber ou que já teria quando você foi demitido do emprego anterior. Quer saber mais? Se inscreve no canal. Tem dúvida? Deixe um comentário no vídeo. Quer compartilhar? Fique à vontade. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!